assim que ele entende. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem escreveu para nós é a Fátima Gomes. O céu inteiro é o santuário de Deus. Essa doutrina adventista é satânica. Cuidado, gente. O evangelho é suficiente. Olhemos para Cristo somente. Então, na verdade, aqui não é uma pergunta, né? A Fátima fez ali uma observação, fez uma contestação. E Anderson, qual é o seu comentário? O que nós vamos explicar ou dizer para a Fátima? Bem, primeiramente, quero agradecer a Fátima por ter assistido ao vídeo e deixado aí o seu comentário, ainda que seja um comentário de contestação. Todos os comentários enriquecem o nosso canal, os vídeos, são todos bem-vindos. Bem, em primeiro lugar, Fátima, o que temos a dizer é o seguinte: nós não acreditamos que o santuário celestial seja o próprio céu. Existe o céu dos céus, a sede do universo. Mas, dentro do céu, existe um lugar especial chamado de santuário celestial. E nós entendemos assim porque vemos evidências objetivas nas Escrituras nesse sentido. Vamos ver alguns textos que dão amparo a essa conclusão nossa. Primeiramente, vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O que diz aí, Tiago, esse texto? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Isso, então Apocalipse capítulo 11, verso 19 diz o santuário de Deus que se acha no céu. Apocalipse capítulo 14, versículo 17 diz assim: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Aqui também se diz santuário que se encontra no céu, não é o santuário que é o céu. Ou seja, céu é céu e santuário é santuário. São duas coisas, dois substantivos diferentes aqui no texto. Então, acabamos de mostrar dois versos nesse sentido. Temos também Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Mais uma vez é dito, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, esses textos indicam que o santuário está no céu. Mas não somente Apocalipse usa essa linguagem. Se nós formos para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 23, também vamos encontrar essa mesma ideia. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 23 fala que as coisas que na terra existiam, no santuário da terra existiam, eram figuras das coisas que se acham nos céus. Então, o santuário celestial, ele está no céu, não é o próprio céu. Bem, isso é o que nós tínhamos a dizer a respeito do santuário celestial não ser o próprio céu, mas ser algo que existe no céu. É claro que não queremos dizer com isso que o santuário celestial seja uma tenda, seja um lugar bem pequeno, tal como era o santuário terrestre. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o santuário terrestre era uma cópia simbólica, era uma cópia em miniatura do santuário celestial. Trazia um modelo, uma representação do que é o santuário celestial. Não era uma cópia exata, com todos os detalhes, não era uma cópia com as mesmas dimensões do santuário celestial, era uma cópia em miniatura. E respaldando essa nossa conclusão, nós temos o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Teria como ler para nós, Tiago, por favor? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Então, o texto diz que Jesus foi ministrar no maior e mais perfeito tabernáculo. Ele é maior, ele é muito maior do que o santuário terrestre, ele é muito maior do que era o tabernáculo do deserto, ele é muito maior do que era o templo de Jerusalém. Tanto é assim que quando João entra em visão no santuário celestial, ele vê uma multidão muito grande de anjos. Além disso, eu quero destacar aqui a importância de nós falarmos do santuário celestial. Apocalipse é um livro que tem como ambientação, como pano de fundo, o santuário celestial.
Todas as cenas proféticas mostradas a João se passam no santuário celestial. João foi levado em visão ao santuário celestial. Ele viu tudo da perspectiva de quem estava no santuário celestial. E ali no santuário celestial, ele viu 3 anjos voando pelo meio do céu, em Apocalipse capítulo 14. E nós, adventistas do 7º dia, cremos que Deus nos deu uma tarefa, a tarefa de pregar ao mundo as mensagens daqueles 3 anjos de Apocalipse capítulo 14. O primeiro anjo, que aparece ali em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e ele clamava às multidões: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Ela chama atenção para o juízo. Nós cremos que nós recebemos essa tarefa, essa missão. Não porque os adventistas do 7º dia sejam melhores que os outros, não é nada disso. Simplesmente recebemos uma tarefa, uma missão de apresentar as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14 ao mundo e de preparar um povo para estar em pé quando Jesus voltar, para estar santificado quando Jesus voltar. E por isso, conclamamos todos a reverenciarem a Deus, a temerem a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Nós acreditamos que esse juízo começou ao final das 2.300 tardes e manhãs, exatamente em 1844. Por isso dizemos, chegou a hora do seu juízo, a sua hora de juízo, a hora do juízo divino já chegou. E nós observamos em Apocalipse 14 que quando os 3 anjos terminam de apresentar as suas mensagens ao mundo, o que é que acontece? Vamos ver Apocalipse capítulo 14, versículos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. Então vamos entender essa cena de Apocalipse 14. 3 anjos voam pelo mundo anunciando 3 últimas mensagens de advertência, sendo que na primeira mensagem se anuncia que o juízo já chegou o tempo do juízo. Depois que essas 3 mensagens são dadas ao mundo, João viu Jesus assentado sobre uma grande nuvem branca, e um anjo sai do santuário e diz para Jesus ceifar a seara da terra, porque o tempo para a colheita já chegou. Então nós vemos aí a importância do santuário, as decisões partem do santuário, as decisões divinas partem do santuário, depois que as 3 mensagens angélicas forem dadas ao mundo, depois que o mundo foi advertido da hora do juízo, que já chegou, o juízo que já está em andamento, Jesus receberá o comando de seu Pai para vir buscar os redimidos. Então, para concluir a resposta, nós enfatizamos muito o santuário, nós tratamos muito do santuário como adventistas do 7º dia, não por uma devoção boba a um edifício, a um prédio, como também se nós tivéssemos uma devoção sem sentido pela Cidade Santa, pela Nova Jerusalém. Não é isso. O santuário celestial é importante, assim como era importante o santuário da terra, porque o santuário celestial é o ambiente, é o palco do ministério de Jesus, o ministério de intercessão e também da obra de juízo que Jesus conduz no santuário celestial. A importância do santuário é porque o santuário nos mostra a obra de Jesus, nos explica a obra de Jesus, nos mostra o que Jesus fez na terra, o que Jesus fez depois que ele subiu ao céu até 1844, o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial e o que ele fará assim que terminar o grande juízo investigativo, que a Bíblia chama de juízo da casa de Deus. Apocalipse nos mostra, ele virá para buscar o seu povo fiel e expectante. Então, a nossa ênfase no santuário é porque o santuário é o centro do ministério de Jesus no céu. Ô, Fátima, eu gostaria de fazer algumas observações ainda ao final. Existe uma tendência moderna de dizer assim: as doutrinas não importam, o que importa é Jesus. E aí a primeira pergunta, será que o próprio Jesus não é uma doutrina, né? Como é que ele nasceu, como é que ele encarnou, como é que a natureza humana se relaciona com a natureza divina?
né, para onde que esse Jesus foi, então o Jesus também é uma doutrina. Então ficaria, né, arbitrário dizer que as outras doutrinas não importam, mas a doutrina de Jesus, né, somente ela importa. Essa é uma tendência pós-moderna de querer reduzir todo o evangelho, né, àquela história. Olha, Jesus morreu na cruz e se eu já ouvi essa história e acredito que essa história é verdadeira, eu estou salvo. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, todas as escrituras apontam para Jesus. Então, o evangelho envolve muito mais coisas que apenas aquele dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando o homem e a mulher foram expulsos do Éden, foi prometido que a mulher teria um descendente, e esse descendente faria com que aquele casal voltasse para o Jardim do Éden. E aí você vê as linhagens da mulher sendo preservadas, você vê lá as linhagens do rei Davi sendo preservadas. Por que todas essas histórias? Porque foi dessa linhagem, da linhagem de Davi, da linhagem de mulher, que nasceria o Messias. Nós temos ali o santuário, o tabernáculo no deserto, que ocupa boa parte dos textos do Antigo Testamento, que eles, na verdade, são o evangelho em miniatura. Então, o evangelho não consistia, aqueles rituais do santuário, não eram apenas a morte do cordeiro, né? Existia o sacrifício de animais, esse sangue ele era aplicado no santuário, depois o santuário era purificado, havia um ciclo de 7 festas. Então, se o santuário era o evangelho em miniatura, não é apenas morte de cordeiros de que fala o santuário, fala mais coisas. Depois nós temos a vinda de Jesus, o centro ali, né, a realização daqueles tipos, daqueles símbolos, e depois nós temos a ressurreição, Jesus vai para o céu, e o Novo Testamento mostra onde que Jesus foi. Estevão viu Jesus à destra do Pai, o livro de Hebreus diz que ele agora é mediador de superiores promessas, de uma superior aliança, e o livro de Apocalipse retrata coisas que acontecem no santuário, e ali, como foi citado, o texto de Apocalipse 14 fala que o anjo tinha um evangelho eterno para anunciar, e esse evangelho dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Então, Deus vai julgar os homens, Jesus Cristo vai voltar, ele vai levar os salvos para a nova terra, mas e o que será feito com os ímpios? Isso também é parte do evangelho. E aí, nos últimos capítulos do Apocalipse, a nova Jerusalém desce para a terra, os ímpios vão tentar invadir a cidade, mas sairá fogo da cidade, destruirá os ímpios, purificará a terra, e aí sim a humanidade volta para o Jardim do Éden. Então, essas boas novas do Evangelho, elas abrangem todo esse plano. Então, o santuário é parte das doutrinas bíblicas e foi Deus que nos deu essa palavra e Ele deseja que nós estudemos, né, o livro de Hebreus, de Levítico, de Apocalipse e de Daniel também. Um abraço para você, Fátima. Ficamos muito contentes aí. Continue participando conosco. E saudamos os nossos amigos. Até o próximo vídeo respondendo as perguntas.